o Augusto Comte entendia que nenhum fenômeno poderia ser entendido, né, em termos filosóficos, a menos que, primeiro, né, ele esteja, né, compreendido no plano histórico, né, através de uma demonstração aí, né, da sua derivação, né, da onde ele veio, né, da sua causa e do seu destino temporal, também da sua função dentro desse tempo, né, do seu significado, seus direitos relativos, né, em relação a todo o curso da história. Então tem essa afinidade entre Augusto Comte e o que veio depois aí, no caso Hegel. Esta perspectiva, né, remonta, na verdade, à interpretação cristã do universo como criação divina. É um esquema supra-histórico, mas que tem a sua, vamos dizer, a sua faceta temporal, né? Então, tanto Hegel quanto Comte acabam por ser criadores de teodiceias, né? Onde as épocas vão se concatenando através de fases sucessivas. Então, a perspectiva geral de uma evolução que vai se dirigindo a um fim, né, um processo significativo da história que seja unificado, não universal, ela é concentrada na raça branca e no ocidente cristão. Raça branca, né, na versão kantiana, e ocidente cristão na versão hegeliana, né? Então a prerrogativa de Hegel era isto enquanto qualificação cristã, né? Então o progresso estava no sentido da qualificação cristã e Comte no sentido das condições físicas, químicas, biológicas da raça. Da sua perspectiva geral, né, da evolução a um fim, né, unificado, é basicamente a mesma nos dois, que eles queriam, de certa forma, estabelecer um elemento de estabilidade naquela dinâmica revolucionária moderna, né? Hegel através do espírito absoluto, que nada mais é do que uma cópia do logos cristão, e Comte através da força da própria ordem, né, que ele extraiu, né, ele suou da hierarquia católica. Comte, né, com ele, a história deixou de ser um desvendar da verdade absoluta no tempo e passou a ser uma mera história secular, né? Porque para ele não existe verdade, pois ela é relativa, né? O Comte é vamos dizer, supra-relativista, e a verdade, por ser relativa, é condicionada às mudanças de condições, mudanças de situação. Então a filosofia positivista, ela vem para quê? Para relativizar todas essas noções filosóficas, né, que eram tidas como absolutas naquelas filosofias que eles chamavam de teológico-metafísicas, né, e para substituir o relativismo pelo absolutismo, ele teve de conceber a própria relatividade como um princípio absoluto. Então, Comte era vamos dizer, um crítico do conhecimento absoluto, dos conceitos absolutos, e era um relativista, né, crasso, mas ele acaba por inverter a coisa, transformar o relativismo num conceito absoluto, porque ele tentou ligar todos os fenômenos, por uma lei suprema de evolução progressiva. Então, a progressão temporal, em vista de um objetivo final, refletiria a interpretação teológica da realização e salvação, né? Então, você vê que ele suou, ele dissecou, tirou, né, extraiu da visão cristã da história, né, alguns elementos constituintes da visão cristã, eliminando
a essência cristã desses elementos. Fato esse, que se você vai perceber no Carl Witt falando no livro, fato esse que você pode verificar quando Comte prefere utilizar o termo desenvolvimento ou progressão ao invés de aperfeiçoamento, porque aperfeiçoamento existe nisso uma espécie de apreciação moral, né? Então vamos ser técnicos, científicos, razoáveis aqui, né? Vamos excluir essa apreciação moral do próprio cristianismo e vamos adotar aqui os termos que sejam mais técnicos, etc. Então, para Comte, a grande lei fundamental, né, seria aquela época em que o homem, né, estava em sua infância, a humanidade estava em sua infância, né, que é a época teológica ou fictícia. Depois passa por uma época de juventude, uma fase, né, de juventude, onde o homem já desenvolve o pensamento metafísico, abstrato, e depois ele chega à fase adulta, né, que é a fase científica ou positivista. A ciência que iria aplicar essa filosofia positiva seria aquilo que Comte chamava de filosofia social, o que hoje nós chamamos basicamente de sociologia. Então, a sociologia, basicamente, quem inventou foi o próprio Augusto Comte, né? Pois ele acreditava que esta era a ciência, né, o ponto culminante de toda e qualquer ciência natural. Então, ele desenvolve ali, baseado, né, nos seus mestres anteriores, que depois, mais para frente, a gente vai ver quais foram, né, a sua teoria, né, dessa sua grande lei fundamental, que começa na primeira fase, né, que é quando a mente humana procura a natureza das coisas e sua causa absoluta, né, quando o homem está ali tateando, né, representando aqueles fenômenos que ele observa no mundo natural como produzidos por muitos ou por um agente sobrenatural. Então, como ele não tem ainda a razão dele, vamos dizer, né, a ciência, né, o modo de conhecimento ainda evoluído, ainda é uma criancinha, é um infante, então ele acha que os fenômenos são, na verdade, produzidos por agentes sobrenaturais ou por um agente, no caso do monoteísmo, né? Então, até que chega um momento que a humanidade pula de fase, né? Ela desenvolve essa sua capacidade científica, vamos dizer assim, né, de conhecimento, e passa a ver que os agentes sobrenaturais, na verdade, são ou podem ser concebidos como entidades mais abstratas, né? Então, essa fase são as fases dos filósofos, né? Porém, para Comte, ainda são concepções teológicas, né, que o homem está desenvolvendo, mas exprimidas, né, de formas diferentes, de formas mais técnicas, né? Já é uma evolução, já é algo a mais, até que este homem, por passar a não perceber mais os agentes como sobrenaturais, né, mas como entidades abstratas, conceitos abstratos, ele finalmente chega a uma fase superior, a fase culminante, que é a terceira, que é onde a sua mente já começa a perceber a própria impossibilidade de aprender noções absolutas estas que estão caracterizadas por essas entidades abstratas, né? Então, nessa fase, o homem vai renunciar à procura, por exemplo, da origem do universo, da origem das coisas, né, e do próprio destino dessas coisas, limitando a sua investigação, né, estrito senso, às relações invariáveis, né, das sucessões e semelhanças dos próprios fenômenos ou das leis naturais. Então, o homem não quer saber mais sobre a essência. Olha só, o ponto culminante da ciência humana é onde o homem não vai querer mais saber a essência, a origem ou o destino das coisas, mas apenas
lançar o seu olhar sobre as relações, né, invariáveis entre os fenômenos. Então, esta nova filosofia que Comte está tentando empreender é a filosofia do completo relativismo da forma mais literal possível, né? Pois ela só vai se debruçar sobre o quê? Sobre as relações entre os diversos entes, não sobre a sua origem, a sua finalidade ou até mesmo a sua essência. Não vai estudar a natureza das coisas, né? Por exemplo, o absoluto que há nas coisas, mas apenas suas relações. Então, este é aquilo que Carl Leite chama o estudo especial das generalidades científicas, que vai se preocupar apenas com perguntas cujas respostas são possíveis, certo? A filosofia teológica, segundo Comte, acabou por imprimir, na verdade, um estímulo que foi necessário para incitar a mente humana, né? Para excitar também nessa mente humana a sua tarefa, né, constante e penosa de desenvolvimento, até que fosse possível chegar a algum progresso. Então, quer dizer que as fases anteriores a esta fase culminante da ciência, né, a fase positiva, eram fases necessárias, porém fases ainda imperfeitas, né, fases que tinham como único objetivo estimular o homem na busca do desenvolvimento da sua mente, a fim de chegar à possibilidade do progresso, né? Então, de certa maneira, Comte queria substituir, ou via necessidade de substituir aquela educação teológica, ou seja, a educação voltada para as essências, para as origens, para os conceitos absolutos, né? E a finalidade das coisas, por uma filosofia positiva. Então, educação teológica, metafísica e até mesmo literária, sob um certo ponto de vista, deveriam ser trocadas pela apreciação positiva, né, em termos de educação. Nesse sentido, a perspectiva geral da história para Comte vai ser aquele futuro, né, aberto a um progresso linear, onde fases primitivas vão dando lugar a fases mais avançadas, né? E assim ele vai chegar à conclusão, por exemplo, de que nós precisamos, enfim, reorganizar a sociedade nesse sentido, né? Aplicando lá os conhecimentos da ciência natural na própria física social, ou na sociologia, né? Então, todo aquele conjunto de conhecimentos aplicadas à sociologia ou física social, como ele chamava, serviria para bem organizar a sociedade, ou reorganizar a sociedade que já estava, né, meio que necessitada da imposição dessa nova ordem positiva, certo? Na verdade, o Comte acreditava que a ausência de uma estabilidade, de uma ordem social realmente eficaz, deriva de uma desordem, na verdade, intelectual. Pois, segundo ele, haveria ali misturado na sociedade humana uma coexistência meio que confusa de três filosofias divergentes, né? A filosofia teológica, a metafísica e a positiva. Então, no meio da sociedade, há ainda aqueles que pensam de forma teológica, aqueles que pensam de forma metafísica, aqueles já que pensam de forma positiva. Então, tem crianças, jovens e adultos, vamos dizer, intelectualmente falando, dentro da sociedade humana, e isso gera uma instabilidade. Então, precisaria consolidar um bloco de doutrina que fosse homogênea ou, entre aspas, positiva, para pôr fim, por exemplo, às crises revolucionárias, né? As crises revolucionárias são fruto dessa mistura confusa de três filosofias divergentes na cabeça de todo mundo dentro da sociedade, somente dentro do reino da política e da ciência. E
Comte tem a solução para pôr fim a essas crises revolucionárias. Qual é a solução? A força estabilizadora da ordem, que é a filosofia ou a doutrina homogênea do positivismo. Então, os conceitos dessa doutrina, os conceitos basilares dessa doutrina positiva, filosófica e positiva de Comte, vai ser a ordem e o progresso. Alguém lembra aonde ficam essas palavras? Ordem e progresso? É na nossa bandeirinha, né? Bandeirinha do Brasil, que todo mundo está agitando aí ultimamente. Para Comte, essas são duas condições que, unidas, devem prevalecer. Principal característica da filosofia social positiva, a ordem e o progresso. A ordem, Comte extraiu, da Igreja Católica, e o progresso ele extraiu da ideia protestante da religião. Porém, a nova ordem progressista não vai ser nem católica nem protestante. Ela vai ser positiva e natural. Então, na verdade, a ideia de Comte, da filosofia positiva de Comte, está toda permeada por conceitos teológicos, certo? Seja ele de origem católica, seja ele de origem protestante. Comte vai dizer que o primeiro indício, por exemplo, do progresso humano foi inspirado, claro, pelo cristianismo, na declaração, ao declarar a lei de Jesus sobre a lei de Moisés, na passagem daquele estágio menos perfeito para um estágio mais perfeito. Mas cientificamente ele não tinha ainda, o cristianismo não tinha ainda perspectivas de progresso, porque dentro da fé cristã há a crença que a fase final da mente humana é o próprio cristianismo. Então, nada além do cristianismo poderá surgir. Após o primeiro indício de progresso humano, que é a declaração da lei de Cristo sobre a lei de Moisés, esse upgrade, vamos dizer assim, Comte só enxerga satisfatoriamente uma perspectiva de progresso em Blaise Pascal. Ele até vai dizer, entre aspas, um homem que subsiste sempre e não para de aprender, eis Blaise Pascal. Ou seja, era um cristão, era um católico que ainda assim queria conhecer, não queria parar, segundo Comte, não queria parar ali na sua crença teologal. Mas, porém, mesmo tendo aí essa pequena perspectiva satisfatória, segundo Comte, em Pascal, a ideia de progresso constante, só viria vingar naquela famosa querela, que a gente já comentou aqui em outros momentos, entre modernos e antigos. Montesquieu, Condorcet, que vai ser um dos mestres aí do Comte, depois a gente vai ver. E mesmo assim ele diz que é de uma forma ainda imperfeita e imatura, certo? Então, se o primeiro indício de progresso humano, das suas fases infantis, depois juvenis, até começar a eclodir ou levantar a cabeça para visualizar um horizonte científico, um horizonte maduro e adulto, acaba sendo de fonte cristã. Então você vê que Comte também tem, absolutamente tem a forma estrutural, extrai, estruturalmente a forma cristã, o conteúdo da sua própria doutrina, certo? Não tem nada de novidade nesses camaradas, eles apenas dissecam, vamos dizer assim, extraem os elementos que são aquilo que eles consideram ser religiosos ou supersticiosos, etc.,
tentando travesti-los em conceitos, em termos diferentes, conceitos de tipo científico, certo? Mas para compreender, né, os dois conceitos básicos aí que está na base da perspectiva geral da história e da filosofia positivista de Augusto Comte, que são a famosa ordem e progresso, a gente tem que entender qual é a apreciação exata, ou pelo menos suficiente, que Comte tinha do catolicismo e do protestantismo. Bom, do catolicismo, Comte tinha uma veneração, né, geral, mas do sistema católico romano, né, do sistema de organização, de ordem, né? Segundo ele, a estabilidade que a gente encontra, né, na sociedade medieval foi tão satisfatória que pode servir de exemplo para uma reconstrução, só que em bases superiores, no caso, uma base positiva, né? Então, a sua filosofia positiva irá concluir, de certa maneira, o que o catolicismo organizou, porém deixou degenerar. Deixou degenerar, segundo Augusto Comte, por conta da discriminação que havia entre a própria doutrina e a doutrina cristã e a própria organização. Então, a divisão consequencial de poder espiritual e temporal, né, naquele período, para Comte, né, era aquilo que ele mais apreciava nesse sistema católico, né? Segundo ele, ali, a moral universal do cristianismo foi estabelecida para além dos padrões seculares e políticos da época, né? E tal divisão acabou por instituir a autoridade espiritual a todos os estratos da sociedade, né? A servos, senhores, o que permitia, por exemplo, os inferiores invocar contra os nobres os próprios preceitos da igreja, né? Todo mundo estava mais ou menos dentro da mesma autoridade de tipo espiritual, né? Que transcendia os padrões seculares e políticos, né? A igreja, segundo o Comte, né, a sua apreciação ao sistema ordenativo da Idade Média, instituiu uma classe eclesiástica, né, que tinha a qualidade de ser democrática e progressista ao mesmo tempo, né? Ela instituiu essa classe no meio de uma sociedade, né, de uma ordem feudal que tinha como base o quê? De referência o quê? A questão do nascimento, da fortuna, do valor militar. Ou seja, ela criou uma nova classe, vamos dizer assim, né, que tinha um valor destacado em relação a esses critérios que definiam a posição do homem dentro da sociedade. Então, a organização espiritual da igreja, de certa maneira, não dependia do poder temporal, né? Aí é bem clara a distinção entre poder temporal e espiritual. Por isso, a igreja se expandiu assim além das suas próprias fronteiras, né? Vamos dizer, das fronteiras políticas e nacionais. O progresso também da educação cristã e da moral cristã, a moral mais pacífica, né, ou mais universal, né, que abrangia aí os aspectos pessoais, domésticos, sociais, também foram inegáveis, segundo Augusto Comte, né? A educação progrediu de uma forma formidável, né, de uma maneira formidável na sociedade católica da Idade Média. Porém, né, esta grande organização, essa nobre organização, né, na cabeça de Comte, acabou por se tornar o que? Estática e retrógrada, né? E deixou apenas alguns resquícios aí, né, dos seus inúmeros serviços prestados ao progresso da humanidade. Engraçado ele falar isso porque, de certa maneira, é o que houve mesmo, porque tudo que a igreja criou nesse sentido, educacional, moral, etc., foi sequestrado pela própria ideologia e pela própria filosofia positivista, né? Ou pela ciência moderna, etc., dos estados nacionais, da filosofia modernista e tudo mais, fazendo o quê? Retirando o conteúdo espiritual, exatamente, ou o conteúdo próprio da igreja,
E pegando só, vamos dizer, a estrutura, né? O esqueleto da coisa, né? Então, se ele está dizendo aqui que a igreja, no caso, né, a instituição, a ordem católica tornou-se estática e retrógrada, ele está querendo dizer que ela não progrediu para além dos seus limites religiosos, né, para além da sua ideia teológica, né, da sua infância, né, da sua ou, quiçá, da sua juventude. Ela não amadureceu ao nível da humanidade científica, né? Então, Kant tinha uma apreciação ao catolicismo no sentido do seu sistema ordenativo da sociedade, certo? E o protestantismo? Bom, ordem e progresso, ordem, né, extraída do sistema católico romano, progresso, segundo Kant, extraído da própria ênfase do protestantismo, né, em se fazer opositor desse sistema social católico, né? Então ele vai dizer que o protestantismo acabou por oferecer, em contrapartida ao sistema social católico, a parte mais retrógrada da própria Escritura Sagrada, e a parte mais perigosa, segundo ele, seria a antiguidade hebraica, né? Vivia na forma, ou melhor, na reforma protestante, um movimento essencialmente negativo, né? Um movimento basicamente composto de uma crítica ou de críticas ao sistema católico, que já estava declinante na época, né? Mas não oferecia nenhuma solução positiva, certo? Limitava-se a dar um certo aval ao estado da sociedade moderna, né? Em vista daquelas mudanças revolucionárias que acabavam por emancipar o poder temporal, né, e subordinava o poder espiritual ao poder nacional, né? Nesse processo propiciou-se o que? Que as paixões humanas, né, acabassem por atacar a disciplina católica, né, confirmando a destruição da própria independência sacerdotal, né? Uma das reações ao protestantismo foi a associação de interesse entre o catolicismo e o poder régio, coisa que antes era mais ou menos o contrário, né? O poder régio procurava a associação aos interesses católicos. Agora, com a chegada do protestantismo, a apropriação, né, das paixões humanas, que, né, acabavam por dissolver a sua própria disciplina, né, os interesses, vamos dizer, a vontade de associação do catolicismo ao poder régio vem como uma reação a essa crescente galopagem aí do protestantismo, né? Kant vai dizer: o catolicismo se tornou retrógrado contra a sua própria natureza, né, em consequência da subordinação ao poder temporal, né? Enquanto isso, o protestantismo transformava esta subordinação num próprio princípio. Então, né, não devemos misturar poder temporal com poder espiritual, ou, né, o poder, vamos dizer, nacional. A igreja tem que ter uma nacionalidade, etc. Isso aí vem com o protestantismo, né, que acaba por, em princípio, ser, né, uma subordinação ao poder temporal. O dogma da liberdade de consciência virou o principal ponto de convergência, né, do movimento revolucionário, né? Então, com o livre exame das escrituras, etc., isso trouxe, né, aquilo que Kant chama um dogma, né, a liberdade de consciência. E isso daí é o ponto de convergência do movimento revolucionário que, né, estabelecendo as bases da moderna filosofia revolucionária, que é o próprio livre exame de tudo, tornou extensivo o espírito crítico. Então, o espírito crítico, a filosofia revolucionária,
né, o movimento revolucionário, ele nasce do dogma da liberdade de consciência vinda do protestantismo, quer dizer, foi um progresso, né, mesmo que negativo, né, aliás, mesmo de um movimento negativo surgiu, né, sei lá, dialeticamente um positivo, aí, algo que conte apreciável como um progresso, né, com isso, né, o catolicismo cada vez mais abdicou, por exemplo, a condução da vida social, né? Então deu ênfase maior, né? Deu atenção maior, por exemplo, aos fracos, né? Exaltando o direito dos governantes, né? No entanto, essa insurreição protestante foi necessária, segundo Comte, para quê? Para evitar a degradação moral e política que a sociedade moderna se encontrava exposta. Então, esse foi o grau de progresso. O progresso, no caso, foi criar um elemento que evitasse essa degradação moral e política. Então, isso daí fez com que criassem um hiato, né, da sociedade católica, a ordem católica que já estava decadente, a reação protestante que gerou, né, mesmo que negativamente, vamos dizer, foi necessária para criar, né, as condições para que nós aguardássemos no futuro uma reorganização de uma ordem social, né, que ainda não tinha sido alcançada, fosse superior àquela católica, né, que ela não foi alcançada nem pela doutrina revolucionária, nem mesmo pela doutrina teológica, né? Então, Comte vai apontar 3 fases da dissolução da reforma. A primeira, com Lutero, né, que aboliu a disciplina eclesiástica. A segunda, com Calvino, que introduziu, por exemplo, modificações mais radicais nos dogmas, né? E a terceira, a própria eclosão do socialismo, né, que vem a atacar diretamente já os artigos de fé, qualquer tipo de dogma, etc, etc, etc. Então, quais foram as consequências indiretas de todo esse fenômeno? As revoluções políticas do século XVII e XVIII. Então, as revoluções políticas, as grandes revoluções políticas desses séculos, têm como fruto, né, vamos dizer, o abalo sísmico aí da reforma protestante contra a ordem católica. Então você vê que a ênfase progressista da reforma, né, e a ordem católica já decadente vão abrir espaço, né, um hiato, né, através dessas revoluções, são como se fossem sintomas dessa decadência geral da civilização, abrir espaço para uma nova ordem, né? Então, toda a degeneração do sistema europeu provém da degradação política do poder espiritual. Essa é a conclusão que chega a Comte. Mas o protestantismo não conseguiu destruir, né, o princípio da separação dos dois poderes, né, que é o legado mais importante, segundo Comte, do catolicismo, né? Então, ele mesmo vai dizer, o único que, associado a uma verdadeira doutrina positiva, a reorganização da sociedade pode prosseguir, certo? É essa separação. Então, ele vai ver que teve um reverso moderno disso daí, que foi o que? Já não a separação, mas a união, né? A tendência à união do poder espiritual, do poder temporal, né? Movida, por exemplo, pela ambição política em Napoleão, pela ambição filosófica em Hegel, né? Bom, no caso, isso, Karl Luit, né? Karl Luit vê que o reverso moderno, né, foi essa tendência à união dessas duas esferas distintas através da ambição política e filosófica. Enfim, o Comte, né, para resumir, acreditava ser possível melhorar esse sistema católico, né, eliminando a fé cristã, né, do qual derivou,
e a doutrina no qual se assentava, né? Na verdade, ele responsabilizava o próprio cristianismo pela própria obstrução da tendência progressista, porque afirmava-se como a fase final do homem, né? Como o estágio final da humanidade. Não percebeu, né, Comte, que a sua concepção de progresso é teológica, né? Isso diz Carl Leitch, né? Que a lei da evolução progressiva, na verdade, já é uma corruptela do governo providencial de todas as coisas. A previsão racional é a provisão secreta da providência, né? E, segundo o Carl Leitch, mesmo percebendo aquele antagonismo entre progresso e providência, né, ele não percebeu a dependência da religião secular à fé, a esperança e as próprias expectativas cristãs. Ele não percebeu isso. Ele achou que uma religião secular, né, não dependeria propriamente da fé, da esperança, das expectativas cristãs. Não percebeu isso. Então, o futuro, né, a ideia de futuro, como a gente vem dizendo aqui, é quase um sinônimo de cristianismo. Se você considerar que uma vida tomada em direção a um escatom, a uma finalidade futura, né, é algo característico da visão judaico-cristã, da concepção judaico-cristã do tempo, né? Só que a diferença, Carl Leitch acha aí, que a diferença entre o cristianismo, a visão cristã, e o futurismo secular, né, que Comte é um desses futuristas seculares, a diferença está no receio por parte de um e não do outro. Então, o cristão, ele tem o receio de não alcançar esse fim, que esse fim ele pode estar fora desse fim bom de todas as coisas. Mas já o futurista secular não, ele acha que ele não tem receio nenhum, tem a crença firme, absoluta no dogma do progresso, que um dia vai chegar as coisas a estarem no estado de perfeição aqui no tempo, né? A moderna luta pelo progresso emancipou a consciência do progresso cristão, né, que estava radicado na fé, na esperança, como um dom da graça, emancipou isso, né, tirou isso da consciência cristã do progresso. Não era mais uma consciência cristã de progresso, mas uma consciência de progresso, né? Embora a dependência de Comte à tradição cristã, como em Hegel, né, está bem evidente, e ela se assenta mais na insistência numa ordem espiritual independente da temporal do que na própria crença do progresso. Isso diz Carl Leitch no seu livro, né? Por quê? Porque Comte acreditava que era possível criar no futuro, com o progresso, uma autoridade espiritual que fosse arreligiosa, que não fosse religiosa, fosse relativa, fosse positiva, né? Mesmo ele não sabendo que tipo de gente, né, faria parte dessa classe, desse, entre aspas, clero filosófico, né? Ele não sabia, ele dizia assim, é mais fácil dizer quem não vai ser dessa classe do que quem vai ser, né? E, enfim, toda a crença, né, do Comte deixou de ser cristã para ser científica, técnica, positiva, né? E com isso a gente vê que ele cometeu gafes fenomenais, previsões ridículas, né? Por exemplo, imaginou que a indústria moderna levaria necessariamente a abolição das guerras, né? Predição racional seria o que? O teste decisivo da própria filosofia positiva, né? Então, ele achou que a indústria moderna levaria necessariamente à abolição das guerras. Não foi o que aconteceu. A era científica
destruiria a necessidade militar e teológica. Não foi o que aconteceu. Por quê? Porque ele estava cego numa espécie de otimismo, por exemplo, que não previu a existência de um treco chamado exército industrial, né? E nem a indústria militarizada, né? Achou que a indústria moderna simplesmente levaria a paz, a concórdia, acabaria as guerras. Kant achava que a duração da vida humana, né, o aumento populacional, também eram dois fatores aí que podiam afetar o próprio ritmo do progresso. Então, ele vai dizer que uma vida muito longa ou uma vida muito curta poderiam mexer no ritmo do progresso. E a questão do aumento populacional. Você vê aí que duas coisas que hoje em dia são bastante caras àqueles que estão por detrás do processo revolucionário mundial: o controle da população e até mesmo o controle da duração da vida humana, né? Tudo isso foi herdado, de certa maneira, da filosofia positivista de Kant, da visão histórica, né, ou da concepção da história de Kant, né? Que era um sujeito que pensava apenas só em termos de generalidades, né? Por isso que ele errou tanto, né? Como a maioria dos filósofos da história aí, né? Trocou o individual pelo coletivo, o homem pela humanidade, etc, etc, né? Enfim, o Carl Lewis vai falar que, por exemplo, a história da política, né, o primado político da história, não pode adotar o esquema cristão da história da salvação, porque ele se refere exatamente à alma individual e não à humanidade. É por isso que as filosofias da história vão adotar aí cada vez mais um caráter universalista, um caráter universal, e exclui totalmente o caráter espiritual, pessoal, né? Vamos pensar apenas em generalidades. Se você vê em Karl Marx, em Hegel, etc, a pessoa humana mesmo é excluída do processo, né? Só em generalidades. Kant mesmo não percebeu que cada avanço ali no domínio do homem também pressupõe retrocesso, né? Enquanto nós estivermos aqui envolvidos no processo histórico. Então, Carl Lewis vai falar, ele tem um pensamento unidimensional, incompatível com a realidade histórica de sentido multidimensional, né? Então, o reino aí de Deus relativo, né? O Deus relativo de Kant é o que? Segundo Carl Lewis, aqui na nossa releitura de Carl Lewis, é a transposição da teologia para a sociologia, da teocracia para a sociocracia, do culto de Deus para o culto da humanidade. É a consagração religiosa da ciência política, certo? Mesmo ele repudiando o ateísmo, né, como se fosse um negativismo puro e simples, provisório, repudiava o ateísmo, mas também rejeitava o sujeito divino, né? Então, você acha que Kant venerava o Cristo? Não, ele venerava os predicados humanos de Cristo, o amor, a justiça, etc, etc, etc. Tudo isso que a sociedade hoje em dia secular faz, extraindo do cristianismo todos os seus predicados humanos, excluindo a sua essência espiritual, né? Kant errou todas as previsões baseadas no puro positivismo, na sua pura ciência, na sua pura filosofia positiva, vamos dizer, na fase adulta da ciência humana, reorganização da sociedade, abolição das guerras, religião da humanidade, nada disso aconteceu. Porém, é porque ele errou todas as previsões até agora, que algum louco, algum grupo de loucos não possam pegar tudo isso, né, e utilizar em seus projetos de reorganização da sociedade, de pseudo-abolição das guerras, de uma religião humana, né, sincrética, etc, etc, etc. Então, você vê que o contributo de Kant
é igual o de Marx, ele vai gerando, né? Ele vai gerando condições de se criarem teorias cada vez piores, cada vez mais danosas, nocivas, tá? E isso constitui todo o pensamento moderno, né? Constitui todo o pensamento moderno no sentido de que o pensamento moderno, né, o ideal moderno é sempre o ideal do original, né? É tentar criar algo, né? O homem criador criar algo que nunca foi criado, tentar tirar da cartola uma nova coisa, uma novidade. O reino das novidades é justamente o reino do homem moderno, né? Pelo menos dos pensadores, dos intelectuais modernos. Então a concepção histórica de Comte é essa concepção tábula rasa, fria, né? Calculista, extremamente secular, e os demais aí que a gente já falou, né? Proudhon, como Hegel, como Marx, etc, etc, beberam da água do Comte. E o nosso próprio país, né? O Brasil, sua origem em seu aspecto republicano, herdou muito desse fundo de consciência, né? Dessa ideia de ordem e progresso de Comte, certo? Então vamos finalizar por aqui. Augusto Comte, o filósofo, errou tudo, todas as previsões, baseadas no seu puro positivismo e na sua visão de progresso contínuo da história através de fases sucessivas que iriam de uma infância da humanidade, né, da ciência humana, da ciência, da capacidade cognitiva do homem, né, da teologia, dos agentes sobrenaturais, da metafísica, dos conceitos abstratos, até uma ciência pura e simples, pura e positiva, criada por ele. Certo? Então, obrigado a todos e valeu!